Oi pessoas, fala aí, esse é o canal da Moça Nerd, e eu acho que não adianta muito perguntar como vocês estão se eu estou pretendendo falar sobre o Enem, né? Mas indo direto ao ponto, eu fiquei inspirada por esse vídeo do Coisa de Nerd sobre as deficiências do Enem. Se você não conhece esse canal, você tá tomando péssimas decisões na vida. Pode parar esse vídeo agora e ir lá conhecer. Esse vídeo me fez pensar nas questões do Enem. E eu me lembro de quando eu fiz o Enem. Foi no meio da pandemia, eu tava estressada e ansiosa, mas graças a Deus e ao Brainly eu passei. Agora eu já tô terminando a minha faculdade de História, e sei dizer com um pouco mais de propriedade sobre o conteúdo de uma prova escrita. E esse amadurecimento da perspectiva de uma aluna para uma universitária pode parecer pouca coisa. Na verdade eu diria que é pouca coisa, considerando que o Coisa de Nerd tem um apresentador que é doutorando, estudou em outros países. Mas eu ainda assim consigo dizer que tem algo de errado nas provas do Enem. Não tem a ver só com elas serem simplesmente muito difíceis ou muito fechadas, mas em questão de conteúdo, além da forma. Vou falar sobre a prova de humanas, mais especificamente sobre as perguntas de história, que são as áreas que eu mais domino. Mas o que eu vou falar provavelmente vale para todas as matérias de humanas no geral. É um fenômeno nos últimos anos de que as perguntas do Enem parece que estão ficando cada vez mais interpretativas e generalistas. Parece que querem mais saber do conteúdo das provas, mas sim saber do quanto você consegue ler um texto, basicamente. Assim, você não precisaria saber a matéria direito e apenas interpretar os textos da questão. Ou então, do outro lado do espectro, você nunca precisaria acertar a pergunta, porque a pergunta não cobra que você estudou, mas alguma interpretação obscura de algum livro que você precisaria ter lido para entender. O que eu quero dizer é que o Enem é uma prova com o intuito de mediar a sua inscrição para a faculdade através do conhecimento das matérias do ensino médio. Mas o quanto você mede o conhecimento de alguém com as perguntas feitas no Enem? Sério, eu acho que nesse Enem, das 25 perguntas da prova de humanas, se tiver umas 10 que cobrem conteúdo ensinando nas escolas públicas, é muito. Por exemplo, se você pegar essa questão aqui, a questão sobre a história da China, a história contemporânea da China. Com uma população de 25 milhões de habitantes, cerca de 60% das minorias muçulmanas, principalmente da etnia uigur, Xinjiang é uma região estratégica para a China. Faz fronteira com 8 países, é uma artéria crucial do megaprojeto de infraestrutura chinês Cinturão e Rota e tem as maiores reservas nacionais de carvão e gás natural. Dentre as províncias da região oeste, Xinjiang destaca receber mais de 1,7 milhão de imigrantes entre 2000 e 2010. O principal motivo desse fluxo migratório é que o governo fornece subsídios à população visando aumentar a proporção de chineses da etnia Han em relação à população local de etnias turca e muçulmana. Esses são os dois textos da pergunta que você tinha que ler para responder, e aí a pergunta é: a política demográfica para a província mencionada nos textos é parte da seguinte ação estratégica do governo chinês: A. Promover a ocupação rural. B. Favorecer a liberdade religiosa. C. Descentralizar a gestão pública. D. Incentivar a pluralidade cultural. E. Assegurar a integridade territorial. Para mim, com a minha cabeça de agora, eu consigo deduzir a resposta correta como é. Mas que eu lembro, esse assunto sobre racismo e ocupação étnica na China nunca foi ensinado na escola. O que essa pergunta tá cobrando? Você pode argumentar que sim. O que ela tá falando se encaixa no contexto de história, de geopolítica, de geografia, de sociologia e coisa e tal. Mas você pode muito bem nunca ter ouvido sobre esse assunto específico antes de fazer a prova. Para responder essa pergunta, você não precisa saber história, você precisa saber interpretação de texto. O que é sim uma competência e que deve ser cobrada dos alunos. Mas como você vai se preparar para uma pergunta assim? Tecnicamente ela devia ser de história. Mas que história ela tá cobrando aqui? Ou então pega, por exemplo, essa outra questão. Na Rua Tinisu, nome do Império Inca em Querhuá, é dividido em 4 partes ou suyus. Chinchayususu, noroeste do Peru e Equador, Atisuyu, parte amazônica do Império, Loasuyu, atual Bolívia, e Condesuyu, costa do Oceano Pacífico. E tinha Cusco, no atual Peru, como sua capital imperial. Oficialmente, todas as etnias dominadas pelos Incas deveriam adotar a língua Querhuá, adorar o Sapa Inca e o Sol e pagar taxas em forma de horas de trabalhos periódicos. No entanto, pode-se dizer que o Império Inca era como um mosaico cultural em que vários e diferentes grupos étnicos adoravam o Sapa Inca e o Sol, mas, simultaneamente, continuavam a adorar seus deuses locais e também a falar em suas línguas nativas. Ao comparar no texto a vertente de dominação territorial com os aspectos culturais, os Incas tinham uma postura: A. Aceitável no que alude aos direitos humanos. B. Admissível no que remete às crenças coloniais. D. Tolerável no que se refere aos regimes tributários. D. Flexível no que diz respeito aos costumes religiosos. E. Compreensível no que concerne às normas laboratoriais. Essa eu diria até que é uma questão fácil se você só analisar as alternativas. Letra A, você corta porque não fala nada de direitos humanos no texto. Nem existia na época, no caso, né? Letra C, você também pode cortar porque o texto diz que todos que viviam no Império Inca tinham que pagar as taxas. Então não, os Incas não tinham uma postura tolerável no que se refere a isso. Normas laborais, o texto nem chega a citar, então pode esquecer também.
Então você fica entre B e D. As duas têm diferença muito pequena, mas dá pra você decidir qual é a correta quando percebe que o texto dá um foco maior e que os incas deixavam os povos conquistados cultuarem seus próprios deuses. Os grupos étnicos adoravam o Sapa Inca e o Sol, mas, simultaneamente, continuavam a adorar seus deuses locais e também a falar em suas línguas nativas. Então a resposta é C. Pronto. Eu consegui fazer você entender e acertar essa questão sem que você precise sequer saber qualquer coisa sobre os povos incas, além do que está escrito no texto que a prova já te deu. Então, em que exatamente essa pergunta te testa em história? Esses foram só alguns exemplos, mas vocês entenderam para além desse tipo de formulação de pergunta? E o Enem é cheio desse tipo de coisa. As perguntas não testam mais o conteúdo, mas sua capacidade de ler 300 textos em 5 horas. Assim torna a prova mais exaustiva, desvaloriza o estudo e a matéria de humanos. Eu espero que no futuro essas provas sejam reajustadas, porque do jeito que tá, não dá mais. E eu amo muito história. É tipo, a matéria que eu amo, o que eu pretendo fazer pelo resto da minha vida. Entendo que a maioria das pessoas não gosta, mas é uma matéria importante você saber. Como disse o filósofo Jorge Santayana, que eu já citei aqui antes, aqueles que não conhecem o passado estão fadados a repeti-lo. História que a gente aprende pra não deixar repetir. É também você entender, de certa forma, as bases que a realidade é construída. Então ela é importante você saber, é importante você valorizar. E ao meu ver, o modo como o Enem cria as perguntas parece meio que uma forma de dizer que não liga, que não é importante. Porque são umas perguntas que realmente não são elaboradas de uma perspectiva histórica, digamos assim. Ou uma perspectiva, digamos assim, como o historiador trabalha. É questão de interpretação de texto mesmo. Na história você meio que tem duas formas, basicamente, tipo assim, resumido muito, são duas formas pra você ensinar a história, que é o que a gente aprende na faculdade. Que é, ou você ensina a história por estrutura ou por narrativa. Na estrutura, você pega um texto, ou um evento, um fenômeno, uma sociedade, coisa e tal, e você simplesmente fala as características dela. O que esse povo comia, quais as características desse sistema econômico, em quais deles eles acreditavam. E eu acho que é assim que muitas escolas ensinam história, mas também dá pra você aprender através da narrativa, que é o que eu acho que pouca gente dá valor, que é tipo, como esses fenômenos chegaram a acontecer, que levaram a eles. Tipo, eu acho que todo mundo consegue dizer, basicamente de uma maneira bem simples, o que foi a Segunda Guerra Mundial, ou o que foi o feudalismo, ou sei lá, o que foi o Império Romano, mas poucas pessoas sabem dizer como começou. Tipo, como surgiu os primeiros feudos na Idade Média? Como Hitler subiu ao poder? Como foi fundada a Grécia? De onde surgiram os gregos? Como eles inventaram a democracia, ou a filosofia, ou o teatro? Muitas vezes as pessoas não se preocupam em saber disso. Os professores que ensinam história, que elaboram essas perguntas do Enem, eles tentam trazer questões contemporâneas. Tipo, nesse Enem agora caiu questão sobre Israel e Palestina, questão sobre o genocídio das minorias étnicas na China, sobre escravidão, sobre feminismo e coisa e tal. Eles tentam o máximo possível vincular a história aos problemas de hoje. Mas parece que falha, ao meu ver pelo menos, porque eles não conseguem dar uma explicação de como o passado contribuiu para essas coisas existirem agora, gerando uma compreensão generalista da história. Tipo, você explica a história só em termos gerais, esperando que os outros preencham os 3 pontinhos que você deixou no meio do pensamento dele. Os problemas do presente deixados de lado, é isso que pode fazer uma pessoa entrar ou não na faculdade, e ela provavelmente vai carregar esse tipo de pensamento pelo resto da vida. E muitos problemas atuais da nossa sociedade decorrem da incompreensão de fenômenos básicos socioculturais. E eu acredito realmente que ter uma compreensão melhor na história pode ajudar a mudar isso. Pode trazer, tipo, um mundo melhor no futuro. Por isso eu espero muito que as provas do Enem comecem a cobrar mais isso dos alunos. Curta, compartilhe, se inscreva e ative o sininho. Tem vídeo novo todo domingo, 10 horas da manhã. E eu espero te ver de novo aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, na semana que vem. Tchau!